Olá, bom dia a você que está conectado conosco aqui no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do mercado do boi. Segunda-feira, semana apenas começando, depois de um feriado prolongado. A gente viu que na semana passada o arroba apanhou um pouquinho, perdeu um pouquinho daquele fôlego que a gente vinha registrando na semana anterior, mas o que a gente pode esperar do mercado para essa semana? E em termos de exportação, quais são os números em destaque? A China volta a comprar? Será que ela vai ser a grande impulsionadora das compras de carne bovina brasileira de novo esse ano? Todas essas perguntas vamos fazer para Iberville Neto, diretor lá da HN Agro, está aqui com a gente já na tela. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender um pouquinho mais desse mercado. Vamos começar aí com as expectativas, Iberville. Foi uma semana anterior de pressão nas cotações, mas chegou um momento que o pecuarista falou: daqui para baixo não dá mais. Os frigoríficos até tentaram, né, impor novos preços, mas qual que é a expectativa para essa semana? Essa pressão tende a continuar? Faz sentido essa pressão continuar? Enfim, como é que vocês estão avaliando o mercado aí na HN? Olá, Alexandre. Olá a todos. É um prazer, Alexandre. Alexandre, realmente houve essa chegada de um pouco mais de gado frente aos preços que evoluíram após a reabertura da China. E agora a gente tem esse frigorífico uma escala um pouco menos apertada, um pouco mais, eu não diria confortável, mas mais tranquila ali. E isso permitiu que eles testassem o mercado. O pecuarista com um pasto com qualidade na fazenda não tem aceitado qualquer negociação, né? Assim, qualquer preço, alguma pressão mais expressiva. Mas, de maneira geral, o mercado deu uma acomodada quando a gente considera São Paulo, sim. Os preços máximos ali, aqueles 300 já não tem sido tão observados. A gente está falando de um preço China ali mais em torno de 295. Não é um cenário de mercado frouxo, é um mercado brigado, mas um mercado que deu aquela, vamos dizer, ele está dando uma acomodada frente a esse mercado ascendente que a gente observou aí nas duas últimas semanas. Agora, qual deve ser o comportamento daqui para frente, Iberville, pela expectativa aí de vocês? Alexander, pelo cenário de final de safra, a gente está em abril, embora as pastagens estejam boas em boa parte das regiões, né? A tendência é de diminuição da quantidade de chuvas, consequentemente, o pecuarista vai precisar negociar um pouco mais esse gado. A gente tem, de maneira geral, rebanhos que aumentaram nesses últimos anos, os investimentos feitos em 19, entre 19 e 21, eles geraram um volume maior de gado nas fazendas, consequentemente, essas fazendas, com a chegada da seca, elas vão precisar ter alguma estratégia, ou uma suplementação, ou a venda desse gado. E aí, pensando em ciclo, a gente tem também uma disponibilidade maior de fêmeas. Então, eu diria que esses próximos 2 meses devem ser de oferta um pouco, vamos dizer, uma oferta pressionando, ou pelo menos dando algum conforto aí para a indústria para comprar gado. A outra ponto da equação é o cenário do mercado internacional que a gente tem que acompanhar como que vai ser essa retomada efetiva de números para a China, né? A gente trouxe alguns dados aí do primeiro trimestre, ainda influenciados pela suspensão, mas agora como que isso vai acontecer nessas próximas semanas, como que a China vai seguir comprando. A gente, na nossa visão, o país deve comprar bem nos próximos meses e ao longo de 2023. A gente não acredita que vai ser um ano de mudança dessa importância de China e nem mudança da importância do mercado internacional. Eu diria que, embora a gente tenha uma queda de 11,7% no primeiro trimestre de 2023 na comparação com 2022, a gente tem potencial para superar o último ano e trabalhar com recordes. Inclusive, é a expectativa do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Pensando em volume, né? Quando a gente fala de preço, o preço deu uma sentida, né? Na comparação anual, talvez o faturamento e o preço não atinjam recorde. Essa queda que você pontua aí de 11,7% é na exportação do primeiro trimestre, é isso? Isso, exportação do primeiro trimestre em volume, na comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 411 mil toneladas de carne bovina in natura e no ano passado 465. Mas
fora 2022, foi o melhor volume também já registrado. Muito bem. Agora, essa queda, esse recuo trimestral aí, ou pelo menos no primeiro trimestre, comparando com o primeiro trimestre de 2022, é basicamente por conta da influência da China, da vaca louca, Iberville? Alexandre, a gente tem alguns fatores. A China teve o Ano Novo chinês ali um pouco mais cedo esse ano. Talvez isso tenha, que no Ano Novo chinês há um aumento de consumo, mas há um marasmo completo praticamente das negociações. Isso afeta os embarques nas semanas seguintes, né? Então, isso ocorreu no começo desse ano e depois a gente já teve o caso ali atípico que com a suspensão. Então, eu diria que a associação desses fatores teve um peso importante. Quando a gente pega o volume que foi para a China, a gente teve uma queda de 7,3% no primeiro trimestre de 23 na comparação com 22. Então, ele passou de 243 mil toneladas no ano passado para 225 mil toneladas. A gente está falando aí de umas 18 mil toneladas a menos. A queda total, uma conta meio por cima aqui, a queda total foi em torno de 50 mil toneladas, tá? 53 mil toneladas. Então, outros destinos também tiveram diminuições. Não foi só essa saída da China responsável por todo o ajuste que a gente observou. Agora, você diz que isso talvez não preocupe tanto, porque até o final do ano a gente pode recuperar esses 11% perdido, Iberville. É isso, você É, está olhando quem? China, principalmente? a gente pensando em China, a gente pensando nessas habilitações que a China é, anunciou junto com a reabertura do mercado, essas habilitações aí em Rondônia, Espírito Santo, Paraná e a reabilitação em Mato Grosso, essa possibilidade que tem sido falada no mercado sobre a abertura de mais plantas nessa viagem do governo brasileiro lá do executivo brasileiro para a China. Se isso se confirmar, é mais um ponto positivo. E quando a gente pensa em cenário internacional, a gente está com os Estados Unidos numa fase de preços em alta, e os Estados Unidos, eles também são fornecedores de China, eles devem ser importadores líquidos de carne bovina esse ano. Por enquanto, eles ainda não foi nesse primeiro trimestre que eles mostraram grande alteração. Tiveram até uma queda de 30% nas compras da carne brasileira no primeiro trimestre. Mas eu diria que eles têm potencial para comprar bem ao longo do ano. Lembrando que a gente trabalha com cotas, né, dentro de uma cota da carne importada pelos Estados Unidos, e isso pode, vamos dizer, uma mudança do Brasil conseguir acessar uma outra cota maior seria muito positiva. E aí nós temos outras boas notícias que vieram se somando ao longo desse começo de ano, né? México, que até eu não estou com os números detalhados aqui, mas eu acredito que ainda não tenha começado, eu não efetivamente ser mercado, mas eu tenho que checar isso. A gente tem a Indonésia, que liberou a cota de 100 mil toneladas, o ano passado a gente mandou só 20 mil toneladas para lá. Então esses pontos eles vão se somando, e a hora que essa engrenagem for rodando de maneira mais fluida ao longo do ano, a gente deve ter bons volumes exportados. Até o próprio, aí, vamos dizer, isso é um contraponto às exportações indo bem, mas a oferta maior de gado aqui acaba disponibilizando mais carne a preços atrativos para ser enviada lá para fora, né? O que não resolve a vida do pecuarista, porque exportar por ter carne em excesso aqui não ajuda tanto, mas é um ponto também que a gente tem que considerar pensando exclusivamente em volume exportado. E esse anúncio da retomada das exportações plenas aí, Berville, me parece que a Rússia volta a exportar, aqueles países que tinham anunciado embargo também voltaram a exportar, e de acordo com o Ministério da Agricultura, a gente agora volta a ter todos os países de volta às compras. Isso também é um bom sinal? Alexandre, essa queda dos embargos é sempre bom, né? Que vai diminuindo argumentos, as federações, as associações de pecuaristas dos Estados Unidos batem na carne brasileira diariamente. Aconteceu isso muito nesse último caso atípico. Então, na hora que a gente não tem mais embargo nenhum, isso acaba sendo positivo. Em termos de volume, quando a gente pega a Rússia, ela tinha embargado só o Pará, né?
e nesse primeiro trimestre ela comprou 2,4% da nossa carne, mas de todos os estados que ela compra. Quando a gente pega Filipinas, foi outro que suspendeu recentemente, a gente está falando de 2% da carne exportada no primeiro trimestre. Então, isso vai se somando, mas a grande preocupação realmente é a China, que nesses 3 primeiros meses do ano, mesmo com essa questão toda, ainda comprou 55% da carne in natura enviada. Bom, vamos entender em números, então, como é que foi o comportamento da China. De uma forma geral, houve um recuo de quase 12% no nosso volume exportado, nesse primeiro trimestre, em comparação com o trimestre do ano passado. E quando a Isso. gente analisa segmentadamente, ou seja, vamos entender a China, como é que foi o comportamento da China, Iberville? China caiu 7,3%, Alexandre. E aí, seguindo na ordem aqui do segundo maior comprador, que atualmente são os Estados Unidos, ele caiu 30%. Chile, na terceira posição, subiu 3,3%. Egito caiu 57%. De uma forma geral, uma justificativa aí para essa queda de 12%, então, né? Isso, a gente pega China, mais Estados Unidos e Egito já vão somando e vão chegando nesse número aí, né? Justificando esse ajuste negativo. Muito bem. Mas não é só notícia ruim, não, né, Iberville? Você estava me falando que quando você vê a média de preços, melhorou também. Isso, Alexandre, uma outra leitura que a gente tem que fazer com a ponderação de que esses números de março eles estão nessa questão de suspensão, então é carne que já tinha sido produzida, então até que ponto isso influenciou o preço ou não, a gente tem que acompanhar nas próximas divulgações. Mas a gente vinha observando já um aumento do preço em fevereiro também, da carne bovina enviada para a China. Aumentos sutis, a gente não está falando de uma explosão de preços, mas de janeiro até março, o mercado passou aí preços China, tá? De carne bovina in natura enviada para a China. 4,89 mil dólares por tonelada em janeiro, 4,94 em fevereiro e 5,04 em março. Então, a China ela tem aumentado o seu sobrepreço em relação aos demais clientes, que atingiu o seu vale ali em dezembro. Em dezembro, a China comprou por um preço só 0,4% maior do que a média de todos os outros clientes. Quando a gente pega em janeiro, ela já subiu para 2,5% esse ágio no mercado internacional, 4,3% em fevereiro e em março foi de 8,8%. Então, é o melhor, vamos dizer, a melhor folga entre o preço China e demais clientes da carne brasileira desde outubro. Então, eles estão, uma sinalização que eles estão comprando um pouco mais ávidos aí. Isso é importante, né? Uma valorização ainda que longe daqueles picos que a gente viu a China pagando no ano passado, né, Iberville? A gente está falando de 5 contra 7 no ano passado, né? Ou até mais de 7. Mas já é uma recuperação em relação do que a China estava pagando no final do ano. Isso é bom, né? Exatamente. A gente não está falando de um patamar tão positivo, mas a tendência estar melhorando já é algo positivo, né? O pico de preços, Alexandre, a título de referência, foi em junho de 2022, com 7,3 mil dólares por tonelada de carne bovina in natura. Mais de E quando 7 a mil gente dólares, pega isso mesmo. isso, e quando a gente pega o pico de ágio, ou seja, o tanto que a China comprou a mais, pagou a mais do que outros, a gente está falando de um ágio ali, se eu estou dando uma olhada na própria tabela, então, salvo engano, em agosto de 2019, de 48%, ou seja, ela pagava 50% a mais que os demais clientes, que foi bem naquela puxada ali de peste suína africana, de queda de disponibilidade de carne suína, e foi lá que a nossa carne bovina ganhou espaço E a e diferença nesse tem. trimestre, então, foi para quase 9, é isso? No trimestre, não. Aqui são diferenças mensais, Alexandre. Tá, Essa em março foi quase 9, isso. tá. E esse 48% foi em junho. Já, é Foi agosto, né?
agosto de 2019, lá quando a coisa deu aquela Ah, tá bom, acelerada. tá bom. Foi o máximo de diferença que a China pagou pela carne brasileira em relação aos demais países. Não, estava nos máximos, mas eu acabei me confundindo aqui. Ele chegou a 58%, Alexandre, em dezembro do mesmo ano. Cinquenta e Tá? Ele oito por estava cento, tá. 58%. Então, é o máximo, pelo menos, dessa fase atual de compras aí que começou nesse peste suína africana, né? Muito bem, Pelo menos de 19 para cá. muito bom. Ou seja, pode melhorar, né, Iberville? Pode melhorar. A gente tem a China, ela compra de quem? Ela compra do Brasil, ela compra da Argentina, Uruguai, Nova Zelândia, Estados Unidos e Austrália, basicamente. Austrália e Brasil são os únicos países, segundo o USDA, que devem aumentar a oferta de carne e as exportações em 2023, Alexandre, na comparação com 2022. Então, de onde dá para tirar um adicional de carne esse ano? É Austrália e Brasil. Os Estados Unidos vão passar a ser importadores líquidos, segundo as últimas estimativas do USDA, e outros fornecedores estão ali com pequenas quedas. Então, a China, a saída dela é Brasil ou Austrália para comprar mais carne. Só que quando a gente pega a Austrália ela vende para China, Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul. Japão e Coreia do Sul não acessam nossa carne. Estados Unidos estão mais ávidos aí, provavelmente vão comprar mais nesse mercado internacional. Então, a China, ela vai encontrar uma briga boa ali pela carne australiana. Então, eu diria que eles têm muito interesse em manter um fluxo e manter portas abertas para nossa carne e com volumes até maiores do que os recentes aí, do que os últimos anos. Muito bem. O Iberville, só para contextualizar, essa queda de 30% no trimestre desse ano, em comparação com o trimestre do ano passado, dos Estados Unidos, mostra alguma preocupação, alguma desaceleração na necessidade de compras deles? Foi só um momento? Enfim, qual que é a sua avaliação? Alexander, eu não estou com os números de outros fornecedores aqui em mãos dos Estados Unidos hoje, mas os Estados Unidos, a conjuntura para esse ano, eles vão passar de exportadores líquidos no último ano para compradores líquidos em torno de 140 mil toneladas, ou seja, eles vão comprar 140 mil toneladas a mais do que vão exportar esse ano, segundo projeções do próprio USDA. Então, eu diria que isso aqui pode ser alguma questão, talvez de outros fornecedores, questão de direcionamento dessa demanda, talvez até relacionada, embora não tenha havido embargo, relacionada até esse barulho que a gente teve aqui recente, que lá internamente ecoa bastante, né? As associações de pecuaristas dos Estados Unidos fazem bastante barulho lá com essas questões é, de suspensão de casos atípicos de BSE e etc. Então, eu diria que os Estados Unidos, eles têm potencial para comprar próximo do que compraram nos últimos anos aí, se não houver uma abertura de cotas. Se a gente conseguir acessar mais cota, uma cota maior, no mercado norte-americano, aí a gente tem potencial para aumentar de maneira muito relevante, as vendas para o país. E eu não diria que isso é impossível, não. Na verdade, eu diria que isso é até razoável. Apesar da briga interna, quando a gente fala de um mercado de carne em elevação, isso pressiona a inflação, isso afeta completamente a popularidade do governo. É claro que é mais um fator que se soma ali na popularidade de um governo. E os Estados Unidos estão com vamos dizer, muitas questões já para terem mais essa na conta, né? Pois é. Cenário internacional e etc. E eles estão com o dólar valorizado, embora já tenha passado por picos maiores no último ano, o dólar frente às outras moedas, né? Não frente ao real, mas frente à força do dólar, o chamado DXY, lá, ele não está no patamar confortável. E o dólar valorizado diminui a possibilidade, ou encarece a carne americana lá para fora e barateia a importação para eles. Então eu diria que eles têm possivelmente aí um crescimento, né, nessas compras no mercado internacional, Muito bem. incluindo o Brasil. Iberville, isso é a situação da demanda internacional. Demanda interna, alguma expectativa? Já dá para contar com alguma, enfim, alguma influência da demanda interna na precificação diante de um aumento de oferta?
Alexandre, eu acho que agora, vamos dizer, momentaneamente, a gente tem a chegada dos salários, que ajuda, e ao longo do ano a gente tem que acompanhar muito de perto como que vai acontecer essa evolução desse arcabouço fiscal, que nessa primeira, vamos dizer, essas primeiras informações que a gente tem, eu só ouço isso como um aumento de imposto, eu não ouço outra coisa dessa história toda. Então a gente tem que ver como que isso vai impactar. Mas, estruturalmente, o começo de 2023 ele está melhor do que nos últimos anos, pensando em desemprego, né? Em inflação, tudo isso está um pouco mais acomodado frente aos últimos anos. Intenção de consumo das famílias, considerando os números da Confederação Nacional do Comércio. Então, a gente tem um ano que começou mais positivo do ponto de vista de consumo, mas as expectativas elas estão sofrendo bastante com o que tem acontecido nesse começo de ano, né? Vamos dizer, lá na largada de 23, a gente começou muito melhor do que em 2022 pelas melhorias, pela evolução que foi acontecendo ao longo do último ano. Mas agora a gente tem um momento de cautela, tem que ser acompanhado de perto e na torcida aí para que corra da melhor maneira possível, né? Muito bem, especificamente desse início de mês, o mercado ainda sem uma mudança ainda, né, Iberville? Isso, no atacado a gente não teve mudança, justamente essa briga aí de oferta e demanda, pensando essa melhoria de escoamento que a gente deve observar ao longo dessa semana, até pela saída pelo pagamento dos salários, como ela vem acompanhada de uma oferta que tem evoluído nessas últimas semanas, eu não sei se a gente tem espaço para grandes alterações, grandes evoluções no atacado, mas é possível que alguma coisa possa caminhar sim. Boa. Muito bem, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Volte sempre, Berville. Obrigado, Alexandre. Contem com a gente. Um abraço. Valeu, abraço para você. Tá aí, Berville Neto, HN Agro aqui com a gente, analisando o mercado do boi, trazendo esses números interessantes aí do comportamento das exportações do primeiro trimestre, comparando o primeiro trimestre desse ano com o primeiro trimestre do ano que vem, uma queda de quase 12% no volume exportado. A China também caiu, menos 7% em relação ao ano passado, mas a boa notícia é que o preço médio pago pelos chineses está melhorando aí, evoluiu em relação ao que vinha sendo pago no final do ano. A gente tinha lá no começo de janeiro 4.890 dólares por tonelada, depois para fevereiro 4.940, depois em março 5.040 dólares por tonelada. Aos pouquinhos vai melhorando aí o preço pago pela China, mas ainda bem longe daqueles 7.000 dólares pagos no final de 2019. Deixa eu mostrar para vocês os preços nesse momento na B3, mercado futuro. O mercado reagindo bem, olha aí. Abril 286,50, alta de 1,18%. Maio 281,40, alta de 1,01%. E o junho 281,15, alta de 0,88%. Indicador CPEA fechou a última quinta-feira R$ 294,15, com alta de 1,33%. São os números de hoje do mercado do boi gordo, mercado futuro ainda em andamento lá em São Paulo. Vamos acompanhar para ver a finalização e se concretiza essa alta de quase 2% aí nos preços negociados por lá. Daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.